Tô de volta. Dessa vez, comentando um acontecimento que aconteceu comigo muito bacana recentemente. Porque nesse fim de semana, por algum motivo eu fiz um vídeo bem bobo, bem besta. E a coisa viralizou e é muito legal quando isso acontece. E eu sou sempre muito rápido em estragar essas oportunidades. De vez em quando alguma coisa chama bastante atenção. E daí o que eu faço em seguida sempre é alguma coisa bem anticlimática e ninguém permanece ali me seguindo. Mas enfim, aconteceu. Eu postei um vídeo em que eu... A brincadeira era, você foi num profissional de saúde no século errado. E aí, era o profissional de saúde fazendo os maiores absurdos possíveis, né? Tinha lobotomia, tinha uso de ópio, internar mulher à força, vários absurdos. Era uma sequência de absurdos. E a última piadinha, o último take, era vulgar. Era eu fazendo... então você é mulher e tá triste? Eu cuspia no dedo e fazia um gesto de mixagem de disco, que, por algum motivo, foi uma das partes mais comentadas do vídeo. Algumas mensagens que eu recebi de mulheres interessadas, que é uma coisa que há muito tempo eu não vivia, interessadas nesse tipo de tratamento. Mas vários comentários, também de mulheres, falando: tinha curtido e tirei a curtida quando vi a última piada. Ainda bem que eu vi até o final e aí eu tirei a curtida. Tinha várias falando isso. E eu fiquei pensando assim, qual é? Qual é a treta? Porque todas as situações ali eram absurdos, né? Tudo ali era alguma violação de algum direito humano. Então por que justamente essa, era a que fazia a pessoa olhar para todo aquele contexto e falar, vou tirar o like? Será que era porque era alguma coisa sexual? Será que era porque... sei lá, a única coisa que eu consegui concluir foi que as pessoas acharam vulgar. E é uma coisa que eu vivo com frequência de ser vulgar. Eu sou uma pessoa menos elegante do que eu gostaria, eu acho. Eu acho lindo quando alguém é elegante. Nada me encanta mais do que alguém que tem vocabulário. Meu Deus, se você tiver vocabulário, usa alguma palavra que eu não usaria normalmente em algum contexto, eu babo pra você. Eu sou abençoado com alguns pacientes muito inteligentes, daí eu fico escutando, assim, às vezes eu esqueço de trabalhar, porque eu tô escutando o jeito muito interessante que eles falam da vida. Com palavras legais, com contextos, visões diferentes. Eu acho gente inteligente muito legal, mas especialmente quando é aquela expressão elegante, aquela pessoa que tem uma prosódia bonita, que cada palavra é ensaiada. Eu não consigo falar dessa forma. Eu não consigo pensar de um jeito elegante. Já queimei meus neurônios aqui. Não dá. A vida é uma novela e eu sou o Eri Johnson, sabe? Eu não nasci pra ser elegante. Mas com o tempo eu fui aprendendo a ver alguma beleza na vulgaridade. Que vulgaridade é aquilo que é do povo, né? Vulgar, é comum, é geral, é da galera, né? É aquilo que não é refinado, não é especial. Mas isso não é necessariamente ruim, né? Afinal de contas, a própria Bíblia, né? A Bíblia ficou bem mais conhecida quando traduziram para Vulgata Latina, uma Bíblia no latim vulgar, que daí algumas pessoas a mais conseguiram ler. Era tipo uma Bíblia for dummies, um café com Deus Pai. Enfim, eu acho que a vulgaridade ela é uma linguagem muito subestimada. E eu também fiquei reparando, os comentários falando que tiraram o like do post eram todos de mulheres. Todos. Nenhum era de um homem. Falou, vi até o final e aquele final... né? Também não tava falando sobre homens ali, tava falando sobre mulheres, faz mais sentido que as mulheres se ofendam mais. Eu fiquei pensando no porquê que as mulheres têm mais desconforto em serem vulgares do que os homens. Porque homem adora uma vulgaridade, né? Homem adora um palavrão, homem é criança e tá falando palavrão, é muito estimulado a isso, né? E eu acho que tem um motivo pra isso, eu acho que faz parte do kit de benefícios que os homens recebem desde cedo. Porque a vulgaridade alcança coisas, vulgaridade eu acho que é uma forma de poder. Porque como você chega de uma forma mais bruta nas coisas, você chega mais longe, eu não sei, você tem um alcance mais imediato.
Por isso que talvez os homens se elogiem, né, se chamando de viado, mandando um outro tomar no cu. É isso aí, a gente prospera na vulgaridade, né? A gente gosta de se xingar, ali que tá a graça da coisa. Tem um prazer, né? Tem um prazer em ser vulgar. Porque o vulgar tá ali na linhazinha do proibido, sabe? Aquilo que não pode ser proibido, mas é deselegante. A gente não pode proibir alguém de falar palavrão, né? Você pode proibir em alguns contextos, mas o palavrão você não pode baixar uma lei proibindo. Você não pode... Acho que não é nem pecado falar palavrão, né? Mas não pega bem. Mas aí quando você faz, pega mais. Não pega bem, mas pega mais. Pega com mais força. E aí eu acho que quando as mulheres são tão censuradas da própria vulgaridade, é porque, não pode sentar com a perna aberta, porque é vulgar. Não pode falar em voz alta. Não pode... Daí fica essa polícia tão grande que aí você vê uma piada numa série de absurdos e pensa, credo, não posso rir disso. Eu ri de todas as outras coisas, mas... Eu ri da piada das mulheres sendo trancadas à força, mas eu não posso rir da piada de masturbação. Não posso me permitir a vulgaridade. Mas aí se você considera que vulgaridade é tudo aquilo que é comum, e comum é uma coisa que todos temos, né? Comum é uma coisa frequente, é uma coisa que pertence a muita gente, você acaba perdendo uma parte da sua humanidade quando você se impede de ser vulgar. Se você não pode ser vulgar, você não pode ousar, você não pode ocupar espaço, você não pode surpreender, você não pode ser gente. Se você não pode ser vulgar, você está fazendo performance de anjo o tempo todo, e isso é tão broxante. E eu acho que mais do que qualquer outra coisa, a vulgaridade está nos olhos de quem vê. Porque... voltamos para os anos 90 aqui. Na época eu lembro de como se falava muito mal do axé, do El Chan e das bandas todas daquela época, que era uma banda, mas era tipo um cantor e duas mulheres rebolando. O exemplo mais de sucesso é o El Chan, mas tinha vários genéricos. E aí, de novo, o contexto da época, né? Domingo Legal, aquela câmera numa posição ginecológica filmando a calcinha da moça enquanto ela rebolava em direção a uma garrafa. Faz sentido, sabe? Era vulgar. Não era a coisa mais potável para uma criança. Mas a gente era criança e assistia. Eu era criança e assistia. E no dia seguinte, eu lembro da escola cheia do pessoal brincando disso, assim. As meninas brincando de Sheilas, de Carla Pérez, e rebolando na garrafa. E a gente tinha, 5, 6 anos. E aquilo não era vulgar pra gente. Porque não alcançava a gente. Tava numa malícia que a gente não tinha. A gente escutava ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Eu, pelo menos, imaginava alguém tocando uma flautinha, uma cobra saindo de um cesto. E que linda essa fusão cultural do Brasil e da Arábia. Enfim, não me pegava, porque essa não era uma maldade que eu tinha. A partir do momento que você tem a maldade, você tem a malícia, aí sim. Ou você aceita a malícia ou você começa a criticar a malícia dos outros. Só reclamava de quem cantava que fazia a cobra subir e quem achava que disso não se fala. E aí jogam tudo nas crianças, né? Porque o que as crianças vão pensar se ouvirem? A criança não entende tanta coisa. Eu acho que hoje, talvez, agora... Ou eu tô mais velho e tô ficando conservador, contra a vontade. Mas hoje as coisas estão mais explícitas, né? Tem um manual de instruções quando você escuta alguns funks. E são ótimos, inclusive. Mas eu ainda acho que o pessoal escuta senta, senta, senta e tá pensando em sentar, né? O movimento de sentar, levantar. Uma coisa que você tem que fazer quando é jovem mesmo, porque depois dói. Ou você faz gemendo. Qualquer tipo de sentado, inclusive. Inclusive, vamos à sentada. Porque eu acho que quem se incomoda muito com o que é vulgar não trepa. Eu acho que quem perde a vulgaridade perde a malícia. E a malícia é uma coisa muito útil na vida da gente. Você precisa de malícia se você vai sair na rua para evitar que alguém pegue teu celular e saia correndo. Você tem que pensar um pouquinho na maldade do mundo.
Você tem que ter malícia para você se colocar no mercado de trabalho, porque você sabe onde você se posiciona de cada forma, e assim você vai manipulando de um jeito necessário as pessoas ao seu redor para acreditarem que você é competente. Mas principalmente a malícia é necessária para quando você está num jogo de sedução. Isso acontece bastante no consultório. A pessoa está ali procurando alguém, quando conhece alguém, e a pessoa é super bacana, a pessoa tem um bom emprego, não tem um histórico muito complicado, parece uma pessoa limpinha, mas aí você começa a fazer uma piada de sedução e a pessoa não pega. Você faz uma piadinha e a pessoa responde com um coraçãozinho, não tem uma piadinha de volta, não tem um puxa aqui, leva pra lá, não tem uma troca. E aí você já sabe que a trepada vai ser péssima. Porque não tem, né? Normalmente é o que acontece, as pessoas depois voltam falando, olha, a química sexual não era grande coisa. Porque a malícia é uma forma de comunicação. E ok, você pode ter uma malícia elegante, né? Eu acho que você vai... Porque não sei, eu tava vendo as cartas da Anais Nin, não sei se é assim que fala o nome dela, só vejo por escrito. E eu não lembro o nome do outro artista com quem ela se correspondia. E era uma metelança, assim, artistas sublimes, né? Você vai ler Anais Nin, são poemas incríveis, sublimes, né? Refinados. Mas ali era uma coisa tipo, eu quero você dentro de mim, não vejo a hora, sabe? Mandioca no bombril, não era uma coisa tão elegante assim. Porque ali, e aí eu acredito, aqueles dois transavam. Sabe, você tem que ter alguma coisinha vulgar pra alcançar isso tudo. Anjo não transa, né? Porque a vulgaridade é uma coisa muito explícita. Ela nunca consegue ser sutil, você não consegue ser vulgar de um jeito leve. Mas algumas coisas exigem que você faça uma expressão muito direta, muito evidente, muito de uma vez só. Uma coisa que eu reparo muito é, hoje em dia, né, estamos numa... Eu não gosto dessa impressão de que estamos numa ditadura do politicamente correto. Acho que a gente só está cuidando um pouquinho mais do que fala. Mas as pessoas estão cuidando muito do que falam. Em cenários que talvez não precisassem disso. E eu percebo isso muito no consultório também. Alguns pacientes, quando falam, isso é foda, falam, desculpa a palavra. E eu, de novo, eu sou vulgar, gente. Eu falo palavrão. Eu falo palavrão na frente de criança. Depois eu tenho que me segurar, porque escapa da minha boca. Mas as pessoas estão ali num espaço seguro pelo qual elas estão pagando e que é a garantia de alguma compreensão. E ainda assim, eu acho que fica a sensação de que elas vão falar um palavrão e a pessoa vai virar pra ela e vai falar, que é isso? Como ousa? Modos, por favor, modos. Eu não duvido que algum psicólogo no mundo já tenha falado isso. Por favor, não fale palavrões na minha sessão, mas eu acho que deve ser raro. Porque a gente precisa que exista uma expressão plena de quem a pessoa é ali. E quando você tem uma expressão plena de uma pessoa, você tem ela do sublime ao vil, do elegante ao vulgar. E só começa um processo terapêutico quando você consegue ser vulgar, consegue ser abertamente vulgar, você consegue expor seu lado vulgar para outra pessoa. De novo, algumas pessoas com mais facilidade, algumas com mais dificuldade. Mas a coisa vai para além do palavrão, né? Eu lembro de um caso em específico que a pessoa trabalhava numa situação de direitos humanos, num contexto de direitos humanos. Não posso revelar muito. E aí, um dia, ela falou, olha, mas eu não aguento mais trabalhar com X minoria, porque puta que pariu, eles são assim, e assim, e assim, e escapou, assim, porque tinha dado muita treta no trabalho com um grupo de pessoas que pertenciam a essa minoria. É óbvio que essa pessoa se importava com essa minoria, tanto que trabalhava ali em prol desse grupo de pessoas. Mas o sentimento não sabe o que é politicamente correto e o que não é. E quando a pessoa falou, soltou, falou, desculpa, eu não devia falar isso. E eu acho que deve ter olhado pra mim e visto um sorrisão, né? Porque começou a rir, eu comecei a rir. Falei, você tá se sentindo bem agora? E ela falou, sim. Tô.
E aí levantou e voltou ao trabalho logo em seguida para lidar com essas pessoas e tratá-las bem novamente. Porque só tinha um acúmulo ali que precisava ser expresso. E não dá para você expressar algumas coisas. De novo, não dá para expressar tudo sutilmente, não dá para expressar tudo com elegância. Eu faço um exercício com algumas pessoas que eu atendo que é: eu vou colocar no relógio aqui 1 minuto, ou 3 minutos, ou 5 minutos. E nesses 5 minutos, tudo o que você fala tem que ser uma reclamação. Porque as pessoas têm aquele pudor de reclamar, né? Porque, de novo, isso não se faz, não é elegante você reclamar o tempo todo, as pessoas não gostam. Então você tá na terapia, você precisa reclamar, porque você tá falando dos seus problemas, você não pode só falar do que você tá se esforçando pra melhorar, porque, credo, não é ortopedia moral, não é uma fábrica de gente sensata, sabe? A gente sai menos sensato se a gente faz isso direito. E aí as pessoas começam, né? E começam a reclamar com algum pudor. Daí quando falam de alguma coisinha que eu vejo que tem alguma emoção, eu falo: investe nisso, fala com mais, fala com raiva, bota raiva nisso. E a pessoa vai subindo o tom, e aquilo que era tipo, é difícil trabalhar com meus colegas, vira aquele bando de burro idiota, não consegue colocar uma folha na impressora, eu não aguento mais essa incompetência. É lindo de ver, porque escapa, é bonito, sabe, é uma flor que brota, mas é uma flor vulgar, sabe? É uma florzinha, é um dentinho de leão, é singelo, é tão bonito, sabe? Não precisa ser uma rosa toda adornada, não, é uma flor do campo, sabe? Bonitinha. E é só falando, só botando pra fora essa vulgaridade que a gente processa as coisas. E francamente, dependendo do que a gente fala e no contexto que a gente fala, a gente também é processado. Mas enfim, a gente processa as coisas assim. Mas não entrar no nosso lado vulgar é fugir do nosso próprio tratamento, é fugir de uma parte nossa, é ter vergonha de si. Eu vi uma entrevista com a Madonna esses tempos, que ela falava que aquela música Sorry dela, ela não gostava dessa música, porque ela achava a letra muito boba. Mas foi um super sucesso. Todo mundo gostou. Para uma coisa ser popular, ela tem que ter um pouquinho de bobo. Para ser universal, para ser vulgar, para ser comum, tem que ter alguma coisa ali que não é tão refinada assim. Algumas coisas refinadas se destacam, sim. Mas o Carlos Drummond de Andrade fez sucesso escrevendo poeminha de amor, porque era o que estava vendendo e ele precisava de dinheiro. Até onde eu sei, a história é essa. Enfim, o que eu quero defender é que se você se choca muito, talvez você esteja escondendo a sua malícia, porque você tem a malícia suficiente para entender que a coisa não é a mais polida do mundo, mas não tem a abertura para entender que você também tem aquilo. Gente, duvido que qualquer daquelas mulheres que tenha tirado a curtida e falado que eu fiz um gesto ali de masturbação feminina, não se masturbe, ou tadinha, se não se masturbam, por favor, façam, sabe? Ou tenham pedido pro parceiro fazer, sabe? Sei lá. Eu não sei, não foi... A gente sempre dá atenção pros comentários que são um pouquinho mais negativos, né? Mas eu tento não filtrar por esse lado, mas dessa vez não foi isso. Me deu... Sinceramente, me deu dó. Eu tenho dó de quem não consegue ser vulgar. Porque parece que você tá fazendo um personagem o tempo todo. Tem uma frase do Oscar Wilde que ele fala que vulgaridade é o comportamento dos outros. Vulgaridade é simplesmente como os outros se comportam. Eu não lembro a frase exata, mas é isso. Sempre vai ser a forma que o outro age diante do nosso julgamento, e o nosso julgamento não costuma ser tão generoso, porque a gente quer mostrar que a gente tá mais certo que o outro. E eu acho que é isso. Por isso que as pessoas se xingam quando se amam, né? Por isso que você fala: e aí, seu filho da puta, quando você encontra um bom amigo. Você tá falando: eu não tô competindo com você, eu não preciso ser melhor que você. Você é um filho da puta e eu também sou. Estamos no mesmo espaço. E aí, olhando pra isso, eu acho que tem toda uma elegância na vulgaridade. Sabe uma coisa que eu acho linda? Carioca falando. Carioca consegue falar... Aqui tô eu nos estereótipos, né? Mas carioca consegue falar
1 hora sem parar sobre nada. Vocês já repararam? Às vezes eu paro pra escutar a conversa de carioca. Eles vão, e é palavra em cima de palavra, e aquela entonação e falando alto. E você filtra aquilo e nada tá sendo dito. Eu não sei. Ou eu não pego o que tá sendo dito, mas às vezes é muito pouca informação com um monte de palavra. E um monte de expressividade. Que bonito, né? Nem todo mundo consegue ser, sei lá, um Gilberto Gil que consegue dizer todas as verdades do mundo em uma frase. Às vezes você precisa ser prolixo. Precisa ser clichê. Precisa ser bobo. Mas é tão gostoso quando você chega nessa parte, porque as pessoas se encontram nisso, sabe? A nossa parte vulgar, eu acho que é justamente a parte que faz a ponte com as outras pessoas. A gente pode impressionar pela elegância. A gente pode chamar a atenção no primeiro momento por ser inteligente, por ter uma postura bonita, por ter um vocabulário extenso, que seja. Mas o que faz as pessoas ficarem é aquilo que é um pouquinho impróprio na gente. É quando a gente tem um espelho de verdade nas pessoas. A gente se espelha no que é comum. Olha a Ivete Sangalo, né? Ela não é toda... É impressionante ainda que é uma mulher gostosa, bonita, canta muito bem, mas ela tá sempre toda avacalhada. Tipo, ela se avacalha o tempo todo. Mas ela não sai da posição, né? Todo mundo acha ela muito bonita, muito simpática, muito inteligente, canta bem, né? Mas ela tá ali tirando sarro de si mesma. E aí eu acho que é disso que vem o carisma. O carisma é de olhar pra alguém que é um pouquinho como a gente. A Fernanda Torres também, né? Cara, a mulher sabe comentar filosofia avançadíssima, né? Mas ela fez a Vani, sabe? Ela conta piada. Não sei. Eu acho que a elegância de verdade é transitar entre a vulgaridade e o refinamento. E saber o momento de cada coisa. Tem hora que você precisa ser vulgar, tem hora que você precisa ser refinado. Mas se você tira essa ferramenta do seu arsenal, se você não pode ser vulgar nunca, você tá preso. Você não se expressa. Você não ganha alguns benefícios. Você dificulta a sua própria vida. A vida pode ser mais fácil se você for vulgar, safado, sem vergonha, cachorro, pobre de expressão. Então vamos lá, né? Fica aí esse brinde à vulgaridade e à capacidade de ser do jeito que a gente for, sem tanto julgamento assim, e sem tirar o like só porque viu alguma coisa que chocou, porque, ai meu Deus, fez um gesto de dedinho na pepeca. Muito obrigado, juízo pra vocês, até a próxima.